Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de um problema que muitos segurados aqui encontram dentro do INSS e não têm muitas vezes o conhecimento de saber como podem agir e o que fazer, né? Aqui no vídeo eu vou mostrar como conseguir, agilizar a análise do seu pedido de benefício, né? Bom, a maioria dos benefícios do INSS tem no máximo 90 dias para fazer o reconhecimento inicial desse direito do segurado, tá? Mas pergunta para mim, o INSS respeita isso? Muito difícil, tá? Você entra com os recursos administrativos que são possíveis, né? Por exemplo, no caso de uma prorrogação, muitas vezes demora-se para pagar a perícia de prorrogação, apesar que o tempo que você, por exemplo, está recebendo o auxílio-doença, 15 dias antes de cessar o benefício, você pediu uma prorrogação, esse período até a perícia, o INSS é obrigado a pagar, tá? Você continua recebendo até fazer a perícia de prorrogação. Se vai negar ou se vai conceder a perícia é outra história. Mas esse período da prorrogação você recebe, tá? Quais são os prazos previstos de acordo com o INSS, né? A Justiça e o Ministério Público? Existem prazos que o INSS tem que cumprir, não é quando ele quer. Por exemplo, né? Tutelas de urgência, o INSS tem 15 dias. Benefícios de incapacidade, 25 dias. O BPC, também 25 dias. Aposentadorias, pensões, salário maternidade e outros, 45 dias, tá? Para vocês terem uma ideia, os dados de janeiro agora de 2023 apontam um aumento na fila do INSS, tá? Que em dezembro tinha 1.087.000 segurados, né? O tempo médio de espera para a conclusão de pedidos também subiu de 79 dias, que era em dezembro de 2022, para 85 dias agora em janeiro. Quer dizer, a situação está cada vez mais pior, está ficando de uma maneira insuportável. Logo, logo, nenhum batalhão vai conseguir agilizar esses pedidos de benefício, de concessão de benefício, porque passando de 1 milhão, chegando quase 1.100.000 pessoas aguardando, é um número muito grande, tá? E precisa de funcionários, precisa de uma organização. O INSS tem que se estruturar para atender esses segurados que pagaram, né? Não é uma casa de caridade, como eu sempre falo. Você pagou, o INSS tem que ter a responsabilidade. A partir do momento que ele não tem condições, por exemplo, de assumir essa responsabilidade, não deveria nem ter perícia, já deveria ser dado diretamente. Como está fazendo, né? No caso, por exemplo, se ele não marcar a perícia em 30 dias, você pode pedir o seu benefício através do portal Meu INSS enviando a documentação. Em 10, 15 dias o INSS libera para você o benefício, mas pelo prazo de 90 dias, tá? Ainda você pode prolongar por mais 90, mas depois você tem que passar por uma perícia presencial se continuar o problema, quer dizer, vai entrar nessa fila de demora, de espera, tá? Para você que já passou por perícia e teve um benefício negado, por exemplo, e aguarda a decisão do INSS ou da Justiça, porque você entrou com recurso administrativo ou mesmo foi para a Justiça, saiba que, em regra, você não pode trabalhar, tá? Você tem que ficar esperando a decisão e é impedido de trabalhar. Aí eu coloco, quem não tem outra maneira, outra fonte de renda, como é que vai sustentar a sua família durante esse período? Quer dizer, é uma situação muito difícil, tá? Conforme a Lei de Processos Administrativos, né, o prazo geral para um benefício do INSS ficar em análise é 30 dias. Mas a lei permite, né, que caso o INSS tenha alguma justificativa, prorrogar por mais 30 dias, tá? Por outro lado, para dar andamento nos requerimentos de análise, você pode apresentar uma reclamação, por exemplo, na ouvidoria, né, ou pelo telefone 135, ou mesmo constituir um advogado e entrar com mandado de segurança, tá? Tem essas opções para entrar. Nesse caso do mandado de segurança, você vai informar ao juiz que o INSS não está cumprindo esses prazos e o INSS pode ser intimado e ainda ser determinado pagar multas diárias, tá? O que fazer quando não sai o resultado da perícia, né? Bom, isso pode estar acontecendo porque o INSS criou um serviço para que os segurados possam regularizar seus dados após a realização da perícia. Esse procedimento se chama acerto pós-perícia. E pode ser conta dele que o seu resultado está demorando, sempre tem uma justificativa, né? O órgão responsável pela análise de benefícios é a SEAB, que é a Central de Análise de Benefícios, que foi criada em 2019 para agilizar esses resultados, só que nós não estamos vendo isso. E é muito importante, como nós falamos, o portal Meu INSS, você estar sempre antenado para acompanhar o andamento desse seu requerimento, desse seu pedido, né,
de análise. Por quê? Porque pode haver ali o cumprimento de exigência. O pedido de exigência, né, o que acontece, está relacionado dentro da análise de benefício, tá? Essa exigência é uma notificação que o INSS faz quando não é possível concluir, por exemplo, a análise de um requerimento, tá? Existe a falta de um documento ou a falta de informação. Ele acontece quando a falta, por exemplo, de um documento essencial junto ao INSS. Por exemplo, o CNIS. Às vezes está faltando lá um dado dentro do CNIS, de uma empresa que você trabalhou, de um período, e você não responde a esse cumprimento de exigência, né? Essa informação ao INSS. O que acontece? Existem prazos para ser analisado o requerimento, mas a partir do momento que o segurado ele não presta atenção, ele não tem informação, ele não sabe consultar o andamento que está essa análise, esse benefício ele pode ficar parado, a análise pode ficar parada exatamente porque você deixou de cumprir uma exigência, tá? O benefício e análise significa que o INSS está validando uma informação para responder se você tem ou não direito a um pedido, por exemplo, solicitado. Quando se faz um pedido, por exemplo, de aposentadoria, o INSS ele vai conferir toda a documentação, todo o histórico. É nesse momento que pode faltar algum documento, como nós mesmos falamos, pode faltar um dado do CNIS e o sistema vai entrar em conflito com as informações que o segurado está passando. Os documentos necessários que o INSS exige, por exemplo, são o CPF, o RG, o comprovante de residência atualizado, a carteira de trabalho, nos casos de aposentadoria, tá? Por isso que também nós sempre falamos que é muito importante você ter o seu cadastro atualizado no aplicativo, né, no portal Meu INSS. Você baixa do seu celular e você consegue atualizar todas essas informações, inclusive consultar o andamento aí desse pedido seu de análise. Por que está demorando? É o que eu falei, o INSS tem prazo, mas enquanto você não sanar esse problema, que seria uma informação ou uma falta de documento, esse prazo ele não conta. Porque mesmo que você recorra à justiça, o INSS fala, não, quem não está cumprindo aí a determinação é o próprio segurado. Por quê? Porque nós pedimos um documento que está faltando e ele não enviou. Então o INSS já tem uma desculpa, no caso, para colocar tudo em cima do segurado, o problema que é dele, tá? O prazo de demora, por exemplo, para analisar um benefício, ele é de 30 dias, tá, pessoal? Isso está estipulado dentro da lei número 9.784 de 1999. Depois do protocolo, o INSS tem 30 dias para conceder ou negar esse benefício. Quando está demorando para analisar, o segurado pode se sentir lesado e proceder da seguinte forma: você pode entrar em contato com a ouvidoria do INSS. Algumas agências, impostos, né, tem aí o setor de ouvidoria do INSS, tá? É um instrumento que muitos poucos segurados utilizam, mas pode dar resultado, porque quando você faz uma reclamação, a ouvidoria ela tem a responsabilidade de analisar todo esse processo administrativo, o porquê houve essa reclamação. Depois do cumprimento de exigência, o que acontece? O documento ou a informação que o INSS estava pedindo e você cumpriu a exigência, vai ser anexado, no caso, ao seu recurso administrativo. E você vai aguardar por mais um período uma notificação do INSS. Pode ser que você consiga reverter, por exemplo, um caso aí de cessação de benefício no pente fino, tá? Geralmente, os pedidos, né, a pessoa que contribuiu com o INSS e teve um acidente, por exemplo, comum dentro de casa ou uma doença e fez um pedido, por exemplo, de um benefício, ela tem que aguardar até 30 dias a marcação da perícia. Se passar de 30 dias, esse segurado ele pode enviar toda a documentação que ele tem através do portal Meu INSS. Como nós falamos, nós temos um vídeo aqui no canal que eu ensino você a fazer o cadastramento desse portal de uma maneira muito simples. Pessoal, eu não faço propaganda do portal Meu INSS. Eu informo na maioria dos vídeos exatamente porque ele é importantíssimo para você que é segurado. Então, nesses 30 dias, se o INSS não marca uma perícia para esse segurado, ele não pode ficar esperando um problema que é do INSS. Por quê? Porque muitas vezes ele depende da análise desse benefício, da concessão desse benefício, exatamente para começar a receber do INSS, pagar as suas contas e sustentar a sua família. Então, se o INSS não consegue marcar em 30 dias, envie toda essa documentação que você tem comprovando a sua incapacidade através do portal Meu INSS. Em 10, 15 dias, o INSS vai analisar essa documentação e vai liberar o benefício de auxílio-doença para você pelo período de 90 dias. Não é algo assim que é uma solução definitiva, mas é melhor você estar 90 dias recebendo um benefício
do que aguardando 3, 4, 5, 6 meses aí a marcação de uma perícia. Tá certo que quando sair, se for favorável a você, você vai receber os atrasados, mas e aí? Durante esse período, você vai sustentar a sua família como? Então, você tem direito, e esses 90 dias, caso você não tenha se recuperado, caso você ainda precise de mais um período, ele é prorrogável. Você pode pedir mais uma vez a prorrogação por 90 dias. Só pode ser feito uma vez. Se continuar o problema, você vai ter que pedir uma perícia presencial. E você que está recebendo, por exemplo, o auxílio-doença, passou por uma perícia, o perito constatou, alegando que você não tem mais uma incapacidade, cessou seu benefício. Você pode entrar com um requerimento, tá? Esse pedido de requerimento você preenche também através do portal Meu INSS. Não há necessidade de você comparecer à agência para fazer esse pedido. Caso você esteja recebendo o benefício e precise de uma prorrogação, você pode também pedir através do portal 3 vezes fazer esse pedido de prorrogação. O que é? O INSS vai conceder mais um tempo. É claro que isso através de perícia médica, tá? Não é tão simples assim, nós estamos falando isso porque está escrito no papel, mas na prática funciona muitas vezes diferente. O segurado, ele tem direito à prorrogação, ele tem todos os documentos que comprovam ainda que ele não está bem para retornar ao trabalho e mesmo assim o INSS nega, por exemplo, essa prorrogação de auxílio-doença. Aí sobra para esse segurado ele preencher esse requerimento, como nós estamos falando, e aguardar. O requerimento também tem prazo de 30 dias para ser analisado pelo INSS, tá? Caso esses recursos não resolvam, só sobra uma alternativa para você: recorrer à justiça, que é o que geralmente acontece. Você pode constituir um advogado, por exemplo, para entrar com um mandado de segurança antes de entrar com uma ação judicial, para a justiça intimar o INSS porque que ela não está cumprindo esses prazos que está na lei, como nós falamos, na Lei 9.784 de 1999, que diz para o INSS que depois do protocolo de um pedido de benefício, ele tem 30 dias para conceder. Não importa se tem problema ou não, o INSS alega que com a reforma da Previdência, muitos funcionários se aposentaram, que está com o quadro defasado, mas o segurado não tem nada a ver com isso. Você fez a sua parte, você contribuiu com o INSS. Se o INSS tem problema interno, ele que soluciona o problema dele. Mas o seu direito, né, que é resguardado por lei, ele não pode ser ferido ou deixado de lado. Então esse mandado de segurança vai servir o quê? Para mostrar para um magistrado que o INSS não está cumprindo a lei, tá? E com isso, o magistrado vai intimar o INSS e vai ser passível de ter até multas diárias, tá? Com relação aí ao segurado que está sendo prejudicado, tá? Nas perícias médicas presenciais, nós sempre falamos, tá? Leve toda a documentação, quanto mais atualizada, melhor. Os laudos devem ter o nome desse segurado, o nome do médico, carimbo, CRM, a assinatura desse médico. O CID da doença não pode faltar, tá? É um dos principais motivos aí que pode negar, indeferir o seu benefício. Se possível, peça para o médico que está fazendo o laudo fazer um histórico da sua situação atual. Se é uma lesão ou uma doença temporária, se é uma doença permanente que vai te impedir, por exemplo, de você exercer as suas atividades habituais ou qualquer outro tipo de habilidade, tá? Lembrando sempre, a carência, ela é exigida, tá? Muitas doenças, se vocês olharem vídeos anteriores aí que nós falamos de doenças crônicas, existem algumas doenças que o INSS não pode exigir carência. Se for doença ocupacional ou acidente, né, que gerou uma lesão nesse segurado, devido à sua função, ele não pode ter prejuízo nenhum, nem com relação aos valores que ele vai receber, muito menos aos direitos trabalhistas que a empresa é obrigada a arcar, tá? Então assista os vídeos anteriores, vocês vão ter assunto lá dentro, conteúdo específico dentro desses vídeos, alertando você de todos esses direitos. Quando você vê, por exemplo, INSS, análise concluída, isso significa que chegou a um consenso de negar ou não o benefício. Como nós falamos, se os seus direitos forem negados, você recorra à justiça. Tem um prazo de 30 dias para o INSS mandar uma carta de concessão para você, tá? Você consegue, através do portal Meu INSS também, caso haja um indeferimento, o INSS negue o seu pedido de recurso, o seu requerimento, você vai poder verificar qual foi o motivo alegado pelo INSS, porque isso é muito importante na hora que você vai recorrer à justiça, tá? É um elemento a mais
que você vai poder mostrar para o magistrado, anexando dentro de um processo, que o INSS não está cumprindo a sua obrigação. Então é muito importante essas informações. Então é isso, meu amigo e minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, aproveite todos os nossos conteúdos atualizados que vão esclarecer, tirar dúvidas e principalmente lhe trazer um conhecimento muito valioso para você saber como lidar com esses problemas que acontecem dentro do INSS. Isso é uma coisa normal, tá? Não deveria acontecer esse tipo de coisa, mas como vocês viram, a tendência aí é ficar cada vez pior, porque o INSS não cria uma estrutura para dar, né, agilidade, para dar respeito a quem sempre pagou, a quem sempre contribuiu e na hora de uma necessidade comparece ao INSS para rever, né, para usar os seus direitos, né, e acaba encontrando diversos problemas. Mas fiquem antenados aqui com todos os conteúdos aqui do canal, que nós sempre vamos trazer informações atualizadas para você saber o que fazer. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre antenado, sempre atualizado com tudo que está acontecendo, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado por incentivar, agilizar, ajudar, compartilhar, interagir com o canal. Eu agradeço muito, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, alegria, prosperidade, esperança, que Deus possa nos confortar e nos iluminar nesses caminhos, desses dias difíceis que o mundo está vivendo, nas nossas preces, nas nossas orações, que elas sejam atendidas. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.